Olá pessoal, estamos na China e vamos contar para vocês como se organiza a saúde pública por aqui. Você pode estar pensando na medicina tradicional chinesa, também falaremos sobre ela. Mas nesse vídeo vamos dar conta de como se organiza o sistema de saúde da China, né? Saúde mais global, e que tem alguma influência também na maneira como nós pensamos o nosso sistema de saúde. A ascensão política da China é notável. Ainda que nos últimos 100 anos o país tenha vivido altos e baixos, atravessando momentos de grande turbulência política e econômica, hoje sua força se expressa pela sua imponente infraestrutura e pela melhoria das condições de vida do seu povo. Mas como esse país em ascensão enfrenta os problemas da oferta de saúde para uma população imensa e em crescente envelhecimento? Para tentar trazer alguns elementos para essa pergunta, vamos contemplar alguns aspectos historicamente importantes para a organização da saúde pública chinesa. Falando em medicina tradicional chinesa, ela teria seu início cerca de 1000 anos antes de Cristo, no período da dinastia Zhou. Inicialmente, o que a gente chama de medicina tradicional chinesa estaria ligado mesmo a rituais xamânicos, né? Considerando que as doenças seriam males a partir de espíritos e tudo mais. Com o tempo isso foi se transformando, né? E nesse período que eu falei, de 1000 anos antes de Cristo, a medicina chinesa vai tomar um outro caráter, né? Mais filosófico, ligado de fato aos males terrenos. Quando pensamos em medicina na China, automaticamente remetemos à medicina tradicional chinesa. Estamos às portas do Museu da Medicina Tradicional Chinesa, que foi fundado em 1987. O museu foi fundado em 1987, mas esse complexo aqui é do final do século XIX. E aí tem uma clínica, né, que ainda funciona, e você pode, se consultar. Tem farmácia, sala de exposições, você observa também a preparação de medicamentos, e é o que a gente vai conferir agora. Vem com a gente. A medicina tradicional chinesa foi desenvolvida empiricamente a partir da experiência clínica e documentada em muitos textos. Ela inclui entre seus princípios o estudo da relação de Yin e Yang, da teoria dos 5 elementos e do sistema de circulação da energia pelos meridianos do corpo humano. Entre as suas práticas terapêuticas estão o uso de ervas, acupuntura, auriculoterapia, ventosa, fitoterapia, massagem terapêutica e outras técnicas. O que a gente chama de medicina tradicional chinesa vai abarcar diferentes conhecimentos oriundos de outros grupos étnicos, né, como os tibetanos, os mongóis, né, que trazem o seu conhecimento, que a gente chama aqui de uma medicina tradicional. E a base dos medicamentos, né, vamos assim dizer, esses medicamentos vão ser feitos a partir tanto de plantas quanto de minerais e também de alguns animais. A medicina, então, nesse contexto, ela vai ter origem nas experimentações, né? Às vezes as pessoas comiam algum alimento e podiam se envenenar, passar mal. Por outras vezes, acabavam comendo alguma coisa que os aliviava de algum mal que estivesse sofrendo, ou até uma poção, né, cortava o efeito do alimento anterior. Então, nessa coisa do ensaio e erro, das experimentações, foram identificando aquelas substâncias que faziam bem e as que faziam mal, né? Então, tanto esses medicamentos, né, naturais, quanto a alimentação, como a gente conhece hoje, né, elas partem desse mesmo princípio da experimentação. Assim, podemos dizer que a medicina tradicional chinesa se desenvolveu ao longo de milhares de anos, mas não em um contexto único, uma vez que esteve sempre profundamente interligada com a filosofia, a cultura e a própria história da China. À medida que o comércio vai se expandindo, né, e outros países no entorno vão tendo um contato maior com a China, essa medicina também vai se espalhando junto com as mercadorias, né? Então países como Coreia, Índia, Japão vão se apropriando de muito desse conhecimento chinês a respeito de saúde e tratamento de doenças. A medicina tradicional chinesa fez uso dos animais de diversas formas ao longo de sua história, tanto diretamente no tratamento de doenças, especialmente na forma de produtos derivados, quanto como base para o desenvolvimento de técnicas terapêuticas aplicadas aos próprios animais.
O chifre do rinoceronte era amplamente utilizado para fazer medicamentos ligados à questão do aparelho circulatório, fortalecimento do coração, mas como esse animal está em extinção, então já está proibido desde os anos 1990 a utilização do chifre do rinoceronte. A gente tem aqui alguns exemplos da utilização dos animais, né? Então, o estômago do tigre é utilizado para questões relativas ao aparelho, né, digestório, então para refluxo, né, melhora essa questão. Os olhos também ligados a questões da saúde ocular, né? Então também utilizado na medicina. Os ossos de leopardos utilizados para alívio de dores reumáticas e fortalecimento de ossos e músculos. No caso, estou precisando. Sobretudo a partir de meados do século passado, o governo chinês tem tentado imprimir uma política ativa de promoção e desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. Assim, desde a fundação da República Popular da China, registramos um esforço contínuo para integrar a medicina chinesa e a medicina ocidental, visando criar um sistema de saúde com características próprias. Fenômeno que se replicava na própria maneira como o país pensava a sua experiência política e cultural comunista. Depois da visita, você pode vir aqui na farmácia comprar, né, os produtos medicinais. Se você já entrou numa Casa Pedro, né, aquela loja que vende temperos e tudo mais, no Rio de Janeiro tem muito, o cheiro é muito parecido com o das Casas Pedro. É bom sempre lembrarmos que estamos falando de um país imenso, multicultural, multiétnico. A depender da região, vamos ter práticas e técnicas bem diferentes umas das outras. Essa fragmentação na prática médica também se reproduz de alguma forma no próprio sistema de saúde. Mas antes de falarmos dele, convém chamar a atenção para uma experiência de prática médica chinesa que teve importante consequência global. Estamos falando dos chamados médicos de pés descalços. Você já ouviu falar nisso? Quando em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung anuncia que o nascimento de uma nova China, procurava-se deixar para trás décadas de conflitos, principalmente aqueles que envolviam a dominação imperialista de europeus e até de japoneses. A entrada dos ingleses aqui vai ser um choque, né? Num país cuja lógica era feudal, por conta da entrada do capitalismo, né? Então chegam os ingleses também, os americanos, tem também franceses, né? Começa a ter todo esse comércio desses produtos vindos de fora, né? E vão invadir aqui Xangai. Para se ter uma ideia, a sífilis atingia índices entre 35% e 50% da população de algumas regiões. Estimavam-se algo como 20 milhões de habitantes expostos ao risco imediato de inanição. A esquistossomose e outras doenças transmitidas pela água assumiam proporções de grandes endemias. Com vistas a enfrentar as condições sociais e sanitárias muito difíceis, sobretudo para aqueles que viviam no campo, cerca de 80% da população chinesa, é que os médicos de pés descalços foram pensados. Médico de pés descalços, apesar do nome médico, foi um profissional de saúde que não cursou formação em medicina. Em sua maioria, cursaram o ensino médio e foram selecionados pelo programa de seleção que se iniciou na segunda metade da década de 60, como parte de uma política nacional. Eles recebiam treinamento no condado ou hospital comunitário, por 3 a 6 meses. Depois, ao longo do tempo,
essa formação foi sendo repensada e complexificada, de modo a que este profissional tivesse uma formação profissional mais completa. Da formação desses profissionais, aulas de anatomia e fisiologia, dissecação de animais, geralmente eram porcos, bacteriologia, com a utilização de microscópio para identificar ovos de parasitas e micro-organismos na água, e higiene. Essa última, além do aprendizado da esterilização de agulhas e seringas, incluía a noção dos processos de saneamento, tratamento de esgoto, compostagem agrícola com utilização de biodigestores e tratamento para obtenção de água potável. Em especial, eles focavam nas doenças mais prevalentes, aquelas que necessitavam de intervenção mais urgente em termos coletivos. Quase 500 mil de médicos de pés descalços foram formados. Os resultados são realmente impressionantes. Houve uma importante queda de mortalidade no país. O coeficiente bruto de mortalidade saiu em 1935 de 40 por mil habitantes para uma queda de 7 por mil habitantes no final da década de 80. E a ampliação média de vida foi de 28 anos em 1935 para uma expectativa de 68, 70 anos em 1990. É claro que esses números não podem ser lidos de forma isolada, uma vez que eles dizem respeito às condições sociais e econômicas mais amplas, e não só dizem respeito às intervenções dos médicos de pés descalços. Assim, os médicos dos pés descalços colocam-se como parte de importante tradição de políticas de saúde que contam com técnicos e auxiliares. Aliás, desde a Declaração de Alma-Ata de 1978, um importante marco internacional em defesa de uma atenção primária à saúde, os agentes comunitários de saúde passaram a ser reconhecidos como um componente essencial da saúde pública. Em termos internacionais, a experiência dos médicos de pés descalços chinesa ajudou a construir essa importante tradição. Hoje no Brasil, tais profissionais correspondem a profissionais de nível médio que nós temos. São os agentes de controle de zoonose ou agentes de vigilância em saúde e os agentes comunitários de saúde, que fazem parte de iniciativa como estratégia de saúde da família, criada nos anos 1990. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, recomendamos a leitura deste livro. Voltando à China, hoje estamos em um país que, em boa medida, já deixou para trás o cenário devastador social e sanitário do passado. O que emerge nas últimas 3 décadas é um país que se posiciona como uma liderança internacional e uma potência econômica mundial. Nesse contexto, em que pé anda a Organização da Saúde por aqui? Hoje, os chineses contam com instituições médicas públicas e privadas e programas de seguro-saúde. Em 2020, por exemplo, cerca de 95% da população tinha pelo menos cobertura básica de seguro-saúde. As pessoas que não podem pagar por um seguro-saúde contam com subsídio governamental. A forte presença do setor privado na saúde se contextualiza na reforma conduzida por Deng Xiaoping. A morte de Mao Tse-tung em setembro de 1976 abria-se caminho para que aquele conduzisse um exitoso processo de abertura. Desde então, a China passou a ser referida por uns como uma economia marcada por um capitalismo de Estado, ou, para outros, como um socialismo de mercado. Na prática, o país mantém 2 sistemas médicos paralelos, um para a medicina moderna, ocidental, e outro para a medicina tradicional chinesa. Isso porque alguns chineses consideram a medicina tradicional chinesa atrasada e ineficaz, enquanto outros consideram-na barata, eficaz e culturalmente apropriada. Além disso, ou como parte disso, o país vem se tornando um importante mercado para empresas multinacionais relacionadas à saúde.
Empresas como a AstraZeneca e a Merck entraram no mercado chinês e experimentaram um crescimento explosivo. As grandes cidades possuem hospitais com especializações diversas. Segundo apuramos, os melhores tratamentos estão nos hospitais municipais, que são maiores, seguidos pelas clínicas distritais, que são um pouco menores, mas também têm excelentes tratamentos. Além dos cuidados da medicina moderna, como nós conhecemos aí no Brasil, aqui na China ainda existem hospitais e clínicas, instalações médicas que fazem o tratamento de acordo com as práticas da medicina tradicional chinesa, como este aqui atrás de mim. Hoje, pode-se considerar o Sistema Nacional de Saúde da China como universal, ou seja, praticamente todo cidadão chinês é coberto pelo sistema de saúde. No entanto, é preciso ter cautela quanto à qualidade dos seguros ou de alguns seguros oferecidos. Eventualmente, alguns deles com baixos níveis de benefícios, deixando o segurado vulnerável em uma situação de necessidade. As características e a qualidade dos sistemas de saúde não são definidas por decisões estritamente técnicas. Pelo contrário, a forma como a sociedade se organiza, o papel do Estado e do mercado na economia exercem forte pressão para a composição final e os resultados das atividades dos sistemas de saúde.